dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. E aí, como é que vocês estão? Como é que vai a higienização? E aí, hein? Muito bem, espero que estejam tudo ok, tá? Aqui, ó, tá tudo ok. Eu e Dodô, não é, Dodô? Então, gente, como e aí? Vocês lembram do que a gente trabalhou ontem na nossa aula aqui no canal? Foi sobre o quê? A reprodução dos animais, não foi? Onde a gente viu a reprodução sexuada, assexuada, né? E quais são os grupos de animais que pertencem a cada uma delas. Muito bem. Fizeram as atividades? Certo. Outra coisa também, não esqueçam de marcar, tá? Ou mandar para a tia Messia a atividade do tigre, que a Bárbara quer ver, e Dodô também, né, Dodô? O tigrezinho de vocês, certo? Então, hoje vamos falar sobre geografia. Mas o que de geografia? A gente vai falar hoje sobre agricultura. Para que ela serve? Qual a importância da gente estudá-la? Tá, gente? Quais são os tipos de plantio que a gente vê? Quais são os tempos do solo? Como a gente tem que respeitar ele? Tá? Quais as formas da gente fazer uma agricultura que não prejudique a natureza? Tudo isso a gente vai ver agora, certo? Então, vamos lá para as nossas operações de hoje e depois para o nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, meus amores, agora vamos lá para as nossas operações de hoje, tá? Nas páginas da apostila 29 e 30, onde tia Bárbara vai fazer a segunda questão, tanto da página 29 quanto da página 30, que são dois probleminhas diferentes aí, certo? Então, vamos lá. Na página 29 primeiro, tá? Vamos resolver o probleminha. Luiz ganhou R$ 134 do seu tio. Então, Luiz ganhou quanto? R$ 134. R$ 134, né? Mas, no caminho para a casa dele, ele perdeu R$ 34. Perdeu, ó, R$ 34. Com quanto dinheiro Luiz ficou? Então, se ele tinha 134, ele perdeu 34, então, para saber quanto ele ficou, a gente vai fazer uma subtração, certo? Então, vamos lá, a gente vai passar o traço aqui e vai fazer essa subtração, tá? Vamos lá. Os zeros, a gente sabe que a gente faz o quê? A gente desce, né? Então, ó, desce os dois zeros, tá? Bota a vírgula. 4 menos 4, 0. 3 menos 3, 0. E desce 1. Então, Luiz ficou com quanto? R$ 100. Não foi? Pronto. Agora, na página 30, a segunda questão também é outro problema, certo? Vamos lá. Beatriz comprou um livro de português que custou R$ 87. R$ 87, certo? E comprou um outro livro de matemática que custou R$ 98. R$ 98. Quanto Beatriz gastou nos dois livros? Então, se a gente quer saber quanto ela gastou com esses dois livros, a gente vai fazer o quê? Uma adição para poder somar e ver qual foi o valor que ela gastou ao todo, né? Então, ó, passamos o traço e vamos fazer a adição. O zero a gente desce, a vírgula também, tá? Então, 8 mais 7, quanto é? 15. Vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. Então, Beatriz gastou quanto em dinheiro nos dois livros? R$ 185. Certo, gente? Então, essas foram as nossas operações de hoje, tá? Como a tia Bárbara já disse, páginas 29 e 30. E agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje de geografia. Vamos lá? A atividade pecuária surgiu na pré-história, quando as tribos deixaram de caçar e começaram a criar animais.
Ao longo da história, os animais passaram a fazer parte do convívio humano. No Brasil, a atividade dos vaqueiros no Nordeste e a dos tropeiros no Sul movimentavam a economia do século XVIII e XIX. Atualmente, a produção pecuária de bovinos é partilhada principalmente pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul, cabendo ao Nordeste o predomínio sobre as criações de caprinos e muares. Os ovinos se concentram no Sul, assim como os suínos e aves no Sudeste e no Sul. O principal centro pecuarista do Brasil é o estado do Mato Grosso do Sul, o maior exportador de carne bovina do planeta. Quanto à distribuição da produção agropastoril pelo território nacional, as regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dela, embora o Centro-Oeste esteja experimentando uma participação mais expressiva no decorrer dos últimos anos. A presença do mercado consumidor no Centro-Sul é o mais importante fator que justifica a maior concentração das atividades criatórias na região, onde o número significativo de laticínios e frigoríficos absorve o principal da produção. A agricultura também surgiu na pré-história, com a construção dos canais de irrigação, onde se iniciou a divisão do trabalho. Ao longo dos anos, as atividades cresceram e a terra passou a ser uma importante riqueza. No Brasil foi implantado um sistema de agroexportação pelos portugueses, que plantavam matérias-primas, principalmente a cana-de-açúcar e café. Por causa da agricultura, vieram muitos escravos da África e a sociedade começou a viver novas influências e miscigenações. A agricultura comercial visa a produção de renda financeira através da produção de plantações e animais que são demandados pelo mercado. Utiliza o sistema de intensivo com o uso de máquinas e fertilizantes. Tem uma tecnologia de ponta, acarretando altos índices de produtividade. A agricultura de subsistência é aquela que produz alimentos suficientes para as necessidades do proprietário da terra e sua família. Utiliza um sistema extensivo com técnicas como queimada, utiliza a mão de obra... Vocês já sabem, vamos falar hoje sobre a agricultura, né? Então, o que é a agricultura, tia Bárbara? Para que ela serve? Ela serve, né? Por que a importância de estudá-la e conhecê-la? Então, gente, por vários motivos. Porque primeiro a gente sabe, né, que a agricultura, ela foi desenvolvida logo no início pelos indígenas, como a gente já viu, né, que eles precisavam de quê? Surgiu através da necessidade deles se alimentarem. Então, como algumas raízes eram muito longes, e frutas e verduras, o que foi que eles fizeram? Pegavam, traziam para perto e plantavam para poder se alimentarem, certo? Então, a agricultura, ela nasceu exatamente para isso. Foi uma das formas que o homem encontrou de ter o quê? Alimento, certo? Não só a agricultura, mas a gente tem outras formas que o homem também utiliza, que a gente vai estudar daqui para frente, tá? Que também servem para isso, tanto para o sustento quanto para alimentar, que é a pecuária, o extrativismo, certo, gente? E entre outras coisas que a gente vai ver mais pra frente. Então, mas, tia Bárbara, o que é agricultura? A agricultura, gente, é o cultivo de vegetais, tá? Para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é imensa, mas depende de alguns fatores. E dois desses fatores principais que precisa para que essa agricultura se desenvolva bem é o quê? O tipo de solo e o clima. Vocês lembram que lá em história, quando a gente falou da questão da cana-de-açúcar, que a gente viu que só duas capitanias prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, que elas fizeram o quê? Tiveram sucesso na cana-de-açúcar, por quê? Por causa de um bom solo. Então, como a gente vê, para que a agricultura aconteça, também precisa ter o quê? Um tipo de solo bom, né, gente? E um clima favorável para aquela determinada plantação que a gente vai fazer. Como vocês sabem, aqui a gente pode ver como principal exemplo a cana-de-açúcar, né? Tinha um clima favorável e um solo bom que fez com que a capitania de Pernambuco prosperasse. Não foi isso? Então, gente, lembrando, tá, que a agricultura é o cultivo de vegetais, mas também de frutas, certo, gente? Não esqueçam, vegetais e frutas, tá? Porque também é a parte da agricultura que a gente retira também as frutas, tanto para a gente se alimentar,
quanto as pessoas que trabalham na agricultura para vender, para se sustentar economicamente, certo? E falando dessas duas pessoas, dessa pessoa que vende, a gente chama ele de quê? Tanto de agricultor ou lavrador, tá, gente? O agricultor ou lavrador, ele é o responsável por verificar essa questão da semente, de ir lá de plantar, de mexer na terra, tudo isso, certo? Também ver se está tudo já pronto para um bom plantio, se o vegetal ou a fruta já está boa para ser para colheita, dentre outras coisas, certo? Já o agrônomo ou engenheiro agrônomo, gente, ele é o responsável por quê? Por procurar mostrar a esse agricultor cientificamente, né, através de estudos, que o solo precisa de algumas coisas. Às vezes o solo não está tão bom para o plantio. Às vezes ele vai precisar de quê? De uma irrigação, de uma drenagem, certo, gente? De uma preparação melhor para esse solo. Então, esse é o papel de quem? Do agrônomo. Dele mostrar a esse agricultor que o solo que ele vai plantar, ele precisa de alguns nutrientes, algumas coisas que façam o quê? Uma boa plantação. Certo, gente? A cultura também, gente, é importante a gente saber que ela tem vários tipos de cultivos. São eles monocultura, policultura, rotação de culturas, que a gente já viu lá em solo, e também agricultura de subsistência. A gente vai ver agora a monocultura e a policultura, como elas são, certo? Então vamos lá. Na monocultura, gente, o que acontece? Ocorre quando apenas uma determinada espécie é cultivada. Por exemplo, a Bárbara tem uma fazenda. Eu tô ali plantando morangos. Então, é uma monocultura. Por quê? Porque eu só tô plantando morangos. Eu só planto morangos e mais nada. Certo, gente? Quando ela é uma policultura, ocorre quando diversas espécies são cultivadas em um único lugar. Mas como assim, tia Bárbara? Eu posso também ter outra fazenda e nessa outra fazenda, tia Bárbara pode cultivar o quê? Por exemplo, alface e coentro. No mesmo lugar, eu posso fazer uma fileirinha de coentro, uma fileirinha de couve, de alface. Certo, gente? E quem me dera ter as fazendas, só que não. Mas enfim, então é isso que acontece, gente. Na monocultura, apenas uma espécie é cultivada, certo? Plantada lá, cuidada, só uma. E quando é a policultura, a gente pode fazer o quê? Plantar no mesmo lugar duas ou mais espécies, tá? De espécies de planta, certo? Então, eu posso também fazer o quê? Alface, coentro e, deixa eu ver, outro, espinafre. Então, gente, eu posso fazer lá na minha agricultura, na minha fazenda, o quê? Uma fileira de alface, uma fileira de coentro e uma fileira de couve, certo? Então, eu vou fazendo o quê? Policultura. Certo? Então, agora a gente vai ver novamente rotação de culturas, que vocês já sabem, porque a gente já viu lá em solo, tá? E também vamos falar agora de agricultura de subsistência. Vamos lá? Rotação de culturas, tá, gente? É o que? Divide o solo em partes e a cada plantio mudar a espécie cultivada. Por exemplo, novamente, lembram que tia Bárbara disse que a gente pode fazer isso na rotação de culturas por causa do solo, daqueles nutrientes, lembram? Então, vejam só. Às vezes, vamos supor, eu estou plantando alface. O alface, ele precisa de certos tipos de nutrientes que o solo tem, né? Que ele vai o quê? Sugar do solo para poder se desenvolver, certo? Então, se eu ficar ali plantando o tempo todo alface, uma hora esses nutrientes que o alface precisa, vai fazer o quê? Pode ficar escasso, deixar o solo fraco e não vai mais pegar o quê? O meu alface. Então, o que é que eu faço? Para que isso não aconteça, eu planto alface um determinado tempo. Então, quando eu colher aquele alface, no lugar de eu plantar novamente o alface, eu vou, por exemplo, eu planto cenoura. Porque o nutriente que
o alface e a cenoura precisam do solo, podem ser diferentes, por exemplo. Então, não vai ficar só sugando aquele nutriente que o alface vivia, pedindo o tempo todo do solo. Então, a gente faz o quê? Planta cenoura no lugar de alface, para que a cenoura puxe outros nutrientes que ela necessita para se desenvolver, tá? E depois que eu colher, eu vou fazer o quê? Vou plantar novamente o meu alface. E assim eu vou, entre colheita e plantio, eu vou modificando a espécie que eu vou plantando. Certo, gente? Quando Tia Bárbara falou agricultura de subsistência ou cultivo de subsistência, tá, gente? É o seguinte: consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência de quem planta. Como Tia Bárbara já falou lá no começo, como era a questão dos índios, era esse tipo de cultivo de subsistência que eles faziam. Quando eles logo começaram a desenvolver a agricultura, era esse tipo de cultivo, ou seja, eles plantavam para se alimentar. Ou seja, não tinha outra finalidade. A finalidade não era vender, fazer comércio, nada. Era apenas o quê? Consumir para sobreviver. Certo, gente? Como sabemos, gente, teve o quê? O avanço, né, tecnológico, e na agricultura começou a surgir o quê? Novos maquinários e equipamentos, né, que facilitaram essa agricultura, tanto na questão de cultivar o solo, de semente e tudo mais, tá? E também veio o quê? Os agrotóxicos, que são utilizados para acabar com as pragas, né, da agricultura. E também a gente sabe que eles ajudam que esses vegetais e frutas que estão lá plantadas, elas amadureçam com mais facilidade para adiantar, tá, essa colheita. Tá certo, gente? Que a gente sabe que a gente utilizando de forma errada, tanto vai poluir o solo, como vai fazer mal a nós seres humanos, certo? Também surgiram o quê? Cuidados para o consumo, esgotamento do solo e o replantio. Então, foi necessário o quê? Com tudo isso, redobrar esses cuidados para o consumo, porque se a gente consumir errado, como os agrotóxicos, vai nos fazer mal, né? Como a gente já sabe. O esgotamento do solo vai ter o quê? A gente tá ali plantando sempre a mesma coisa e ó, vai chegar uma hora que o solo vai estar o quê? Infértil, não vai pegar mais nada que a gente plantar, certo? Então, a importância de fazer aquela rotação de culturas, tá? Também o replantio. Então, quando aquele fazendeiro, aquele agricultor que está lá plantando, ele não vai mais utilizar aquela parte daquela área ali para usar para a agricultura. O que é que ele faz? Ele tem que replantar, certo? Por quê? Porque a lei brasileira, ela obriga o replantio em áreas que foram de desmatamento, certo? Porque como a gente sabe, lá na Amazônia que tem crescido cada dia mais essa questão de desmatamento, tá? Nesses últimos meses tá enorme esse crescimento desse desmatamento. Tem se feito o quê? Se desmatado para fazer tanto a questão da agricultura como da pecuária, que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, e também surgiram o quê? Novas técnicas modernas, tá? Que é importante sempre estar usando essas técnicas modernas junto do agrônomo, tá? Porque o agrônomo é que ele estudou, é ele que vai saber o que é melhor para aquele solo naquele momento, o que o solo está precisando, se o solo está com problemas, enfim, certo, gente? Agora a gente vai ver os cuidados que a gente precisa ter com a natureza nessa questão da agricultura. Vamos lá? Bom, gente, essas são, tá, algumas formas que a gente pode fazer com que a natureza não sofra, tá, com essa questão da agricultura, tá certo? Então vamos ver. Utilizar sementes ou mudas sadias. Por quê, gente? Porque a gente sabe que tende a sair alimentos ruins se a semente ou a muda daquela plantinha, daquela vegetação, né, que a gente for plantar, tiver ruim, ela também vai dar o quê? Um plantio e um cultivo ruim, certo? Então, utilizar sementes e mudas sadias, certo? Conhecer e respeitar o momento do plantio e da colheita, ou seja, aquele solo naquele exato momento ele não tá bom para ser o quê? Plantado. Então, vamos respeitar aquele tempo do solo,
Vamos chamar aquele agrônomo para a gente ver o que é que está acontecendo com aquele solo que não está bom, certo? Então a gente tem que respeitar também. E a partir da colheita, será que aquele alimento ali já está no tempo certo de ser colhido ou ele ainda está verde? Então a gente tem que ter esse olhar para poder não prejudicar a natureza, certo? Adequar o que for plantado ao clima da região. Por exemplo, se eu saísse daqui com cana-de-açúcar, uma muda de cana-de-açúcar, e fosse plantar ela lá no Rio Grande do Sul, onde é frio, será que ia dar certo? Não, né, gente? Porque a gente sabe que a cana-de-açúcar, ela tem que ter um solo bom e também um clima feito nosso, clima nordestino, tropical, né? Então, o que é que vai acontecer? Se eu levar lá para o sul, que é frio, essa planta vai dar certo, pode ser até que dê certo. Mas por quê? Porque vai ter que o quê? Adequar essa planta para o clima de lá. E quem é que vai fazer essa adequação dessa planta? O agrônomo, certo? Não desgastar o solo com queimadas. A gente vem vendo isso desde que a gente viu solo, há umas aulas atrás. Porque a gente vê que quanto mais se queima aquele solo, né? Ele vai acontecer o quê? Vai ficar improdutível, infértil, certo? Não vai mais servir para ser plantado. Utilizar adubos orgânicos no solo, preferencialmente, tá, gente? Porque a gente sabe que talvez nem todo mundo consiga esses adubos orgânicos, mas eu acredito que consegue sim. Basta ter um pouquinho só, mais de vontade que consegue. O que são esses adubos orgânicos, gente? São aqueles adubos que a gente viu que são feitos de quê? De estrume, restos de plantas, restos de comida, que vão o quê? Virar adubo para essas plantas e já vem cheios de quê? De muitos nutrientes, certo? Ajustar a irrigação, a drenagem e o acompanhamento dessa agricultura. E quem é que vai fazer tudo isso? O agrônomo. O agrônomo que vai perceber, vai prestar atenção se aquele solo ele vai precisar de irrigação, se ele vai precisar de drenagem, se ele vai precisar de um acompanhamento para que ele esteja o quê? Adequado para esse plantio e a colheita. Certo, gente? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado com a agricultura para não prejudicar a natureza, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? De geografia sobre a agricultura, onde a gente falou do tipo, né, de cultivo que a agricultura tem, que como a gente viu são monocultura, policultura, rotação de culturas e cultivo de subsistência, né? Também falamos dos cuidados que a gente precisa ter para a natureza não sofrer com essas questões da agricultura. E também falamos com esse avanço da tecnologia, né, que apareceu os maquinários e outras coisas que facilitaram, mas também de alguma forma prejudicaram, né, a agricultura e a natureza, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, gostado da nossa aula, tá? Prestem atenção de alguma forma vocês não estiverem prejudicando a natureza, seja com lixo, seja com forma errada de colocar o lixo, certo, gente? Principalmente com o solo, com as plantas e os animais, certo? Então, eu espero vocês mais tarde no nosso Google Meet, tá? E também espero vocês amanhã na nossa aula de sexta, certo, meus amores? Um beijo, ó, e até amanhã.